Olá, pessoal. Eu sou Rosângela Carvalho, sou psicoterapeuta de abordagem junguiana e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse falar com o seu Deus e a sua deusa interna. Todos os planetas, os signos, os deuses e deusas estão dentro da gente e representam esse eu eterno e arquetípico. Ao travar contato com um planeta ou divindade mitológica em especial, você está, na verdade, fazendo contato com uma parte de seu eu eterno. Talvez você tenha identificado um planeta em seu mapa que sempre tenha representado um dos seus pontos fortes. Ou você pode querer incrementar e nutrir o arquétipo dentro de si para tornar-se ainda mais forte e mais inteiro. Ou pelo contrário, talvez esteja tentando problemas com um planeta em particular. Talvez tenha dificuldades com o mundo material e precise fazer amizade com Saturno. Pode ser que a sua vida amorosa esteja uma bagunça e os problemas residam em complicações psicológicas que sugerem seu Marte e a sua Vênus. Ou talvez você tenha tido um sonho no qual um arquétipo planetário em particular emergiu repentinamente com grande força e queira saber mais sobre o que isso significa, né? Ou talvez um dos mitos, histórias desse tema, ou de algum outro tema, tenha lhe dado um sentimento bem peculiar, latente em você, que lhe incomoda, que lhe perturba. Bem, comum ao mito e ao conto de fada, embora raro em outras formas de literatura, que apenas pode ser descrito como misterioso ou fantástico. Esse sentimento indica que o mundo arquetípico foi ativado dentro de você pelo mito. E, em tal caso, sempre vale a pena explorar o assunto mais a fundo. Astrologia e mitologia vai levá-lo a uma jornada interior única. Quando finalmente você estiver na presença do arquétipo, por meio das técnicas aqui descritas, né, através de sonho, amplificação simbólica, ou quem sabe até a imaginação ativa, o deus ou a deusa terá algo a lhe dizer. Se você chegar diante da divindade com algum problema em particular, poderá pedir sabedoria ou conselho diretamente sobre o assunto. Se for indiretamente levado àquele arquétipo por um sonho ou por uma intuição, poderá simplesmente se abrir para o que quer que seja que os deuses queiram lhe contar. Não importa o que aconteça, será feito um contato vivo e vital com o mundo das divindades dentro de você e nas dimensões interiores do seu mapa astrológico. Ao ouvir algo de valor ecoando na placidez assim da sua imaginação, você saberá que os deuses falaram. Se você acha importante Vênus para o seu relacionamento, já que outros não foram, vai precisar fazer um trabalho no seu interior grande com essa deusa. Está com um problema no mundo material? Que tal aumentar a sua amizade com Saturno? Bem, se a vida amorosa está conturbada, pode estar havendo um confronto com o Marte e a Vênus do seu mapa. Qualquer questão, não importa qual, quando a sensação é ativada, indica que o arquétipo foi ativado dentro de você através do mito. Sendo assim, essa indicação a ser dada deverá ser bem explorado por esse assunto. Persiste a discussão do porquê da astrologia, mesmo entre os seus defensores. Algumas pessoas insistem que estamos realmente sob a influência de alguma espécie de magnetismo ou campo energético emanado dos planetas, uma energia que ainda tem que ser identificada e mensurada pela ciência. Os pesquisadores franceses Michel e François Gauquelin passaram anos combinando dados que indicavam que a posição dos planetas realmente influenciavam a nossa vida. Os Gauquelins
concentrar a sua atenção em identificar e confirmar as localizações planetárias em carreiras profissionais bem-sucedidas, fator mais mensurável do que algum dos aspectos mais intangíveis que formam os alicerces da astrologia. Milhares de datas de nascimentos lançadas em computador levaram à conclusão de que a ascensão e a culminação dos planetas, ou ao menos dos 7 planetas antigos que se conhecem, né, representam um papel importante na identificação dos traços de caráter que levam alguém a seguir um caminho em particular. O astrólogo britânico Percy Seymour, após estudar os dados dos Gauquelins, desenvolveu uma nova teoria de magnetismo celeste para explicar a influência dos planetas sobre a natureza humana. Outros astrólogos acharam desnecessário buscar uma explicação racional para sua arte na ciência da astrofísica. Citando o trabalho do psicólogo Carl Gustav Jung, eles assinalam que as realidades simbólicas são tão importantes para a natureza humana quanto as realidades físicas, e provavelmente mais importantes. A psicóloga e astróloga junguiana Liz Greene aponta que ao trabalhar com um mapa astrológico de um cliente, ela nunca pergunta por que ou como a astrologia funciona. O importante é que ela funciona. Jung argumentou que os deuses e deusas da antiga mitologia simbolizavam os fatores motivacionais profundos da psicologia humana, elementos compartilhados por toda a humanidade. Ele postulou um nível de consciência a que chamou de inconsciente coletivo, compartilhada por toda a raça humana. O conceito é familiar a estudantes das tradições espirituais do mundo, com diversos nomes, né? Pode ser luz astrológica, mente grupal, alaya, vishmana e assim por diante. O inconsciente coletivo cria as poderosas imagens simbólicas que residem no cerne de nossos mais profundos processos psicológicos, aos quais Jung chamou de arquétipos. Uma vez que os planetas recebem os nomes de deuses e deusas da mitologia, e que os signos dos zodíacos também têm associações míticas, podemos presumir que esses fatores astrológicos são arquétipos e que a sua influência sobre eles baseia-se tanto na realidade simbólica quanto nas forças astrofísicas. Jung acreditava que as realidades simbólicas ou arquetípicas, né, interagiam com os acontecimentos de nossas vidas cotidianas por meio de processos chamados sincronicidade. Descreveu-a como um princípio de conexão causal, ou seja, um processo que une dois fatores, um símbolo cósmico e um acontecimento mundano, sem nenhuma causa aparente ou física para que se haja essa ligação. A união entre realidade e símbolo, ela ocorre em um nível interno, psicológico, e o inconsciente é o agente ativo que dá forma à união. Jung usou o princípio da sincronicidade como uma razão física para outros instrumentos divinatórios, como o tarô e também o I Ching. Baseando-se na tese de Jung, o astrólogo Dani Rudyard deduziu que o momento do nascimento de um indivíduo talvez seja o momento mais sincronístico de todos, pois marca a nossa entrada em um cosmo maior, tanto físico quanto simbolicamente. Como um diagrama ou imagem daquele momento, o horóscopo natal ou o mapa astrológico é também a imagem de nossa relação simbólica com o cosmo que nos dá, coisas, digamos assim. O próprio mapa astrológico dá crédito a essa noção, pois é inquestionavelmente um tipo de mandala. A palavra mandala é sânscrita. Na Índia e no Tibete, descreve um desenho ou um diagrama simbólico usado como ferramenta, né, obviamente, na meditação.
Mandala é um símbolo de completude, de unidade psíquica e espiritual. Mediar sobre uma mandala ajuda na busca por essa completude ou essa unidade. Em geral, a mandala é circular, pois a completude ou a unidade é concebida como um círculo, sem início ou sem fim. Com frequência, o círculo é dividido em 4 partes, pois, como vemos, a completude é também concebida como uma entidade ou então um processo quádruplo. A verdadeira unidade, no sentido psicológico ou místico, combina o círculo e o quadrado. O diagrama do horóscopo, usado atualmente em astrologia, tem a forma de um círculo, que é uma escolha, aliás, puramente arbitrária ou simbólica, pois na Índia usa-se o horóscopo na Índia é um quadrado. Esse círculo é dividido em 4 quadrantes, baseado nos 4 ângulos cardeais do mapa astrológico. O ascendente, nascer do sol, o meio do céu, que é o meio-dia, o descendente, o pôr do sol, e o nadir, que é a meia-noite. Alguns astrólogos, principalmente os que foram influenciados por Rudyard, relacionam esses 4 ângulos com os 4 elementos. Fica claro, então, que se seu mapa natal tem todos os componentes de uma mandala clássica, é pelo círculo dividido em 4 porções simbólicas que vai representar esse todo completo do seu mapa. Mas o que é esse todo completo representado nessa mandala astrológica? Vamos ver isso aí. Em certo sentido, o mapa natal representa o universo como um todo. Afinal de contas, um diagrama do céu acima de nós, um cosmograma. Mas como sabemos, o céu está sempre em movimento. Um horóscopo é um diagrama do céu em um momento particular. Tipicamente, esse momento no tempo representa o mais mágico e sincronístico de todos, que é o momento do nascimento. Mas o nascimento de quê? Porque há vários tipos de nascimento. A gente não pode somente se basear no nascimento de um ser, né? Então, isso realmente não importa. Poderia ser o nascimento de uma ideia, de uma viagem, até o nascimento de uma ninhada de cachorrinhos ou de uma empresa. Mas com mais frequência, um mapa representa o nascimento de um ser humano. Nasce o ser humano? Perfeito. Esse ser humano é a mandala. No Tibete, uma mandala frequentemente inclui retratos de diversas divindades, demônios, budas e bodhisattvas, em diferentes pontos em torno do círculo. Da mesma maneira, um mapa natal inclui os planetas e signos zodiacais. E como já sabemos, os planetas e signos têm profundas conotações mitológicas, assim como os demônios e bodhisattvas do hinduísmo tibetano. Os planetas, porém, nunca estão precisamente na mesma relação entre si em todos os momentos. O céu está sempre se movendo, então, dessa forma, cada mapa é tão individual quanto os grãos de areia. Não pode ser repetido, mesmo após a passagem de milhares de anos. Assim como a pessoa que ele representa, cujo DNA é modificado, como uma fórmula individualmente específica, ele é inteiramente único. Cada ser humano é único. Dessa forma, podemos dizer que o seu mapa natal liga você, indivíduo, ao cosmo, e como uma moldura maior da realidade. Cada um de nós é moldado a partir do mesmo material arquetípico, pois os mesmos planetas e signos estão presentes em cada mapa astrológico, mas nunca estão dispostos exatamente da mesma maneira. Somos universais, pois todos compartilhamos dos mesmos arquétipos, mas também somos únicos. Portanto, fica óbvio que a constante moção orbital dos planetas, assim como a revolução da Terra, que responde pela ascensão e pelo
O caso dos signos é o que torna cada mapa tão individualizado. E realmente, o arranjo dos signos e dos planetas forma a base de toda a interpretação astrológica. Ok, mas de onde, então, tiramos o significado desses planetas e desses signos? Embora haja muitos livros de astrologia que tratam de significado de signos, planetas, casas e aspectos que constroem um mapa astrológico, há pouquíssima referência às origens desses significados. Todos já ouvimos astrólogos dizer coisas como. Deixa eu pensar aqui uma coisa que os astrólogos gostam de dizer. Ah, você tem 5 planetas em peixes. Portanto, né, então você vai se dar muito bem em assuntos de desenvolvimento espiritual, arte, música, mas os negócios mundanos são um pouco estranhos para você, né? Bom, se a sua lua, por acaso, estiver em touro, é de bom agouro para a aquisição de dinheiro e propriedades, né? Mas talvez não permita a ação rápida e decidida. Vamos lá, se o seu sol está na quarta casa, demanda a segurança de um lar e os assuntos da família serão sempre mais importantes para você do que qualquer outro. Tanto ar em seu mapa mostra que você está constantemente torcendo ideias em sua cabeça, mas elas não podem ser postas em ação sem o apoio do elemento terra ou a motivação energética do fogo. De onde vêm essas afirmações e por que são normalmente tão surpreendentemente exatas? Há uma frase que diz: todos os caminhos levam a Roma. Os planetas, como observamos, recebem o nome dos deuses e deusas de Roma, emprestados da mitologia grega, mas pode ser de outras mitologias. E cada signo é associado a um ou mais desses deuses e deusas. Embora a astrologia tenha nascido na Babilônia e sido influenciada pelo Egito, chegou a nós principalmente por meio de pensadores e escritores gregos. Quando a gente considera os significados psicológicos ou arquetípicos por trás de planetas e signos, estamos considerando a visão do mundo do mito grego. Os gregos tinham uma complexa mitologia que incluía a história da criação e o nascimento ou aparecimento das divindades que regem os negócios humanos. Cada deus e deusa tinha uma função específica e era honrado em suas celebrações, oferendas, feriados, orações e rituais. Esses rituais pagãos, mais tarde, eles passaram a refletir a sofisticação da filosofia grega e a incorporar um paganismo metafísico e não mais puramente ritual. Com a queda da Grécia clássica e a emergência do Império Romano, os romanos emprestaram muitas das divindades dos gregos. Os nomes e trajes foram alterados para refletir o estilo romano, mas os significados pouco mudaram. Um exemplo assim que dá para dar clássico, por exemplo, o Hermes grego se tornou romano Mercúrio. Hera tornou-se Juno, e assim por diante. Os planetas, cujos caminhos singulares no céu orbitam em torno de uma divindade central, o Sol, têm os nomes latinos dos deuses e deusas de Roma. No céu, assim, como no Monte Olimpo, continuam a residir acima da percepção humana. Desta forma, estabelecer-se a transferência dos deuses para os planetas. Mas como as características desses deuses se desenvolveram nos significados associados com planetas em particular, a pergunta sempre fica: é realmente associado a isso? E é isso que agora eu vou fazer esse convite a você para a gente explorar junto esse processo. Ao investigar esse processo, vamos juntos
revelar essa visão arquetípica da antiga mitologia, entremeando-a com as interpretações usadas na moderna astrologia. Os astrólogos normalmente se contentam em ligar os planetas e signos às divindades gregas de modo muito geral. Mercúrio trata da comunicação, porque Hermes, Mercúrio, era o mensageiro dos deuses. Plutão trata do processo da morte e do renascimento, porque Hades, Plutão, era o deus do mundo subterrâneo. E assim por diante. Acreditamos que esse é apenas o início e que a chave para uma compreensão apropriada de todos os símbolos astrológicos, planetas e signos, reside em uma compreensão mais profunda dos arquétipos míticos dos quais os símbolos se baseiam. Experimentar de forma rica os mitos que estão no coração da astrologia traz uma perspectiva mais profunda e mais espiritual dessa proposta de arte. Após muitas eras durante as quais a astrologia foi usada, e mal utilizada também, deixada de lado, revista e finalmente trazida para uma aplicação sensível e útil, começa agora a haver um renascimento das antigas mitologias do mundo como um fator a ser considerado, como no livro Astrologia e Mitologia, seus arquétipos e a linguagem dos símbolos, e a compreensão da psique humana. Ambos os autores desse livro consideram essa abordagem da astrologia especialmente útil hoje, em um mundo em que as tecnologias avançadas e a industrialização não dão às pessoas as respostas que elas procuram. A astrologia realmente tornou-se uma psicologia do mito. A mitologia é uma validação da experiência, dando ela sua dimensão espiritual ou psicológica, de acordo com Joseph Campbell, quando ele diz: quando propriamente examinada e compreendida, a astrologia oferece a mesma dimensão espiritual e psicológica do mito. Eu acho que existem, obviamente, isso aqui nós vamos fazer uma caminhada junto para esse processo da astrologia, mitologia, arquétipos, símbolos. Isso é um caminhar de mãos juntas, né? Vamos tentar aprender, assim, pelo menos o sentido disso, né? E para que a gente possa, nesse caminhar, você que tem o seu mapa, você pode observar nas falas, depois voltar no vídeo e rever, aonde no seu mapa essa gente conversa, aonde eles liberam, aonde eles travam, aonde que isso está dentro de você, como é que isso pode ser resolvido. Mas eu peço o seguinte, duas coisas. Ao terminar cada vídeo desses, eu peço a você que, se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para chaledamente@gmail.com, né? E ao terminar essa série, eu vou deixar no final toda a parte de pesquisa, de bibliografia desse tema aqui falado, para quem quiser se aprofundar mais, fazer as suas pesquisas. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.